meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a figura do vento, da erva e do tempo. Para falarmos sobre este assunto, vamos ler no livro de Isaías, capítulo 40, versos 7 e 8, que diz o seguinte: Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aleluia! Hoje, através desta conversa, vamos entender a figura espiritual do vento, da erva e do tempo. Ela fala que a vida é breve, como as frágeis flores que cobrem algumas planícies da Palestina. Desabrocham, exalam perfume e beleza, mas quando o vento sopra sobre elas, em questão de segundos, se despedaçam e se vão para nunca mais voltar. Esta figura ainda nos fala que, em contraste com o que acontece com as plantas, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é como o ar, o vento, que mantém viva todas as espécies de seres planetários. Fala também que este soprar do vento pode ser entendido como liberdade, juízo, julgamento. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 8, está escrito: o vento sopra para onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Aleluia! Percebam que João, no texto, compara o novo nascimento à ação do Espírito Santo, um vento soprando nas ervas, nos homens. Isto significa que as coisas vão e vêm, nascemos e morremos a cada dia, e que quando renascemos em Cristo, somos conduzidos à eternidade, um lugar onde o vento já não poderá soprar mais, mas um dia sentiremos sim sua força e poderemos compreender a soberania de Deus. Amados, nesta conversa de hoje, Deus ensina a sua igreja a reconhecer a soberania de Deus, mesmo que as circunstâncias nos mostrem o contrário e que não compreendamos. Ele é Deus e sempre continuará sendo Deus, tendo o controle de todas as coisas em suas mãos. Isaías, ao falar das ervas, do vento, do tempo e do sopro do Senhor, ele estava se referindo a um julgamento que estava por se cumprir em Israel, mas ao mesmo tempo em que anuncia a queda, ele fala também sobre a redenção. Isaías, lá no capítulo 40, verso 10 e 11, diz o seguinte: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Aleluia! Queridos, percebam que estes dias não são diferentes dos dias em que Isaías estava vivendo. Os dias de hoje que a igreja vive são dias semelhantes. Naquela época, o exército da Babilônia se levantava com grande força para destruir Israel. Hoje verificamos que forças contrárias estão a cada dia se levantando para destruir a igreja, a sociedade. Pessoas, regimes se levantam de forma clara com o objetivo de causar caos, pânico e destruição. Fica difícil de entender, mas o vento que arranca as ervas é o mesmo que renova a face da terra.
Aleluia! Jesus, no seu encontro com Nicodemos, falou também do vento. Este queria conhecer a verdade sobre a salvação. Então disse Jesus: é preciso, Nicodemos, nascer de novo. Amados, nesse momento Jesus estava ensinando a Nicodemos a reconhecer que essa vida um dia passará e que o amanhã é imprevisível, ou seja, falava que ninguém pode saber para onde vai o vento, mas também ensina que apesar da brevidade dos anos e das incertezas humanas, é pelo Espírito de Deus que permanece para sempre. Queridos, entre os meses de chuva de inverno para chuvas de verão seco em Israel, o vento em Israel sopra do deserto do leste, a umidade cai drasticamente e uma poeira fina permeia todo o ar, e isso pode durar dias, mas quando se vai, leva consigo toda a erva do campo. Sabe, pensar sobre a vida pode ser dolorido. Cada um de nós temos sofreres, conhecemos em parte e de fato não temos condições de responder os dilemas comuns à existência humana. Toda a nossa fé e amor em Cristo é capaz de nos confortar e renovar as forças. Aleluia! Só em Deus teremos nossas forças renovadas. Deus, mais uma vez, Ele fala à sua igreja sobre a esperança que deve permear os nossos corações e mentes nos dias de hoje, como estava presente lá no texto do profeta Isaías, e por essa esperança é que vivemos. Nem todos os dias serão de alegria, mas sempre existirá uma paz interior fundamentada na presença de Deus em nossas vidas e na nossa fidelidade a Ele. Aleluia! Amados, hoje o Senhor nos ensina mais uma vez que a cada brisa suave que entra por uma janela, cada sopro do vento que acontece, temos que pensar em Deus. O profeta nos ensina que como a erva que passa, nós também passaremos. E enquanto a vida passa, temos que buscar o sopro de Deus, o Espírito Santo, para nos instruir sobre quais melhores caminhos deveremos seguir. Aleluia! Hoje o Senhor vem através da sua palavra, nos ensina que não podemos deixar simplesmente a nossa vida passar e desaparecer como a erva do campo. A igreja precisa reagir a este vento destruidor, e nesses dias precisamos cada vez mais aproveitar o vento de Deus, o vento que Deus nos deu, deixando reservado através do Espírito Santo. Queridos, os ponteiros do relógio não criam raízes em seus limites. Passam e vão, e nós obedecemos o curso das horas. O tempo passa, e como passa? Na Bíblia está mencionado que tanto as horas como o tempo obedecem a Deus. Veja o que está escrito no livro de Salmo, capítulo 104, verso 19. Designou a lua para as estações, o sol conhece o acaso. Isso nos fala que tudo tem a sua ordem, inclusive os homens, apesar de todas as desordens feitas por eles. Porém, não conhecemos o nosso acaso, a não ser quando descobrimos quem somos em Cristo. É quando os acasos ganham um novo significado. Amados, hoje o Senhor nos ensina que o mais importante na vida do homem é descobrir quem ele é em Cristo. Neste momento ele vai aproveitar realmente a sua vida com Deus. A sua vida, seja o tempo que levar, tudo passará e tudo terá sentido e propósitos. O Deus está nos ensinando hoje
ensinando ao homem que sem Deus sua vida e propósitos não têm sentidos. Muitos fazem de tudo para a sua vida ter sentido e alcançar os propósitos, mas isso de nada adianta. O sentido de tudo está em Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo, inspirado, cheio do Espírito Santo, escreveu lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 e 12, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, aleluia, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia, aleluia. Amados, aprendemos hoje que só pelas certezas e esperanças em Deus que não desfaleceremos nesses dias. O certo é, a vida é breve e passageira, assim como a vida da erva, que soprada pelo vento desaparece num instante, e também que, como a erva, partiremos um dia, mas como nos ensina esta figura da palavra de Deus, partiremos um dia, mas como a palavra nos diz, se buscarmos o sopro do Espírito Santo em cada momento de nossas vidas, perceberemos que teremos a liberdade de estendermos os ramos nas planícies das nossas vidas, aleluia, do curso de nossas vidas. Assim teremos condições de fazer as melhores escolhas, pois por nossas escolhas é que seremos julgados. Amados, atentando nós para o que o Senhor tem nos falado hoje, através desta figura, que possamos permitir então que o vento do Espírito Santo, que transformou a vida de Nicodemos, a vida de Isaías, a vida de Pedro, de João, também transforme as nossas vidas, de nossas famílias e da nossa nação. Que possamos nos lembrar que o mais importante hoje para mim e para você é sabermos quem somos em Cristo Jesus. O mais importante é vivermos para termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Só assim seremos salvos em Cristo, cuja redenção supera em glória o melhor da vida terrena que possamos alcançar. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, pedindo que o poder desta palavra esteja sobre a tua vida. Pai, ajuda a sua igreja a se fortalecer na unção do teu Espírito, a reconhecer a soberania de Deus, que sejamos resistentes às forças contrárias que estão se levantando, que como igreja possamos viver nas certezas e nas seguranças ensinadas através da tua bendita palavra. Abençoa, pois, Senhor, o teu povo nesta hora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.